O sopro da vida, o milagre que libertou Larissa da apneia central. Larissa sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e professora de uma escola pública em São Paulo, ela estava acostumada a enfrentar desafios. Mas havia um inimigo silencioso que a assombrava há anos, a apneia central do sono, uma condição rara e grave em que o cérebro simplesmente esquece de mandar o sinal para respirar durante a noite. Enquanto ela dormia, seu corpo lutava para sobreviver. Os médicos haviam dito que era crônico, que ela dependeria para sempre de um aparelho de PAP, uma máscara que forçava o ar para seus pulmões enquanto dormia. Sem ele, o risco de parada cardíaca era real. As noites eram um pesadelo. Mesmo com o aparelho, ela acordava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. O cansaço afetava tudo, seu trabalho, seu humor, até seu casamento. Seu marido, Rodrigo, via a mulher que amava se apagar aos poucos. Você não é mais você, Lari, ele disse uma noite, enquanto ela se sentava na cama, ofegante, depois de mais um episódio em que acordou engasgada, o coração disparado. Os médicos falavam em depressão respiratória, em danos neurológicos. A solução? Medicamentos caríssimos e a esperança de que a doença não piorasse. Até que em um domingo de manhã, enquanto folheava um jornal velho na sala de espera de um consultório, Larissa viu um anúncio: Igreja Universal do Reino de Deus. Culto da libertação. Doenças incuráveis são curadas aqui. Ao lado, o testemunho de um homem que havia sido libertado de um tumor cerebral. Ela riu sem graça. Isso é para pessoas que acreditam em contos de fada, pensou. Mas algo dentro dela não a deixou jogar o jornal fora. Guardou o endereço no bolso. O primeiro passo. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Larissa sentou na cama e chorou. Não era só o cansaço físico, era o desespero de não ver saída. Foi então que se lembrou do papel amassado. O que eu tenho a perder? Murmurou. No dia seguinte, depois do trabalho, ela entrou na Universal pela primeira vez. O que a impressionou não foi o prédio, nem a quantidade de pessoas, mas a atmosfera. Havia algo diferente ali. Enquanto caminhava pelos corredores, ouviu vozes em oração, pessoas chorando, outras levantando as mãos. Uma senhora a abordou com um sorriso. Primeira vez aqui, filha. Deus te trouxe por um motivo. Larissa apenas assentiu, sem saber o que dizer. No culto, o pastor falou sobre a fé que move montanhas. Deus não é um Deus de meias soluções. Ele não dá remédio para doente, ele cura. Não dá muletas para coxo, ele faz andar. Gritou o homem no altar com uma Bíblia na mão. Larissa sentiu um arrepio. Quando o pastor pediu para quem tinha uma necessidade se levantar, ela hesitou. Mas então, como se uma força a empurrasse, ela se pôs de pé. Qual é o seu problema, irmã? Perguntou o pastor, olhando direto para ela. Larissa engoliu em seco. Eu tenho apneia central. Meu cérebro para de mandar sinal para eu respirar enquanto durmo. Os médicos dizem que não tem cura. O pastor sorriu. Os médicos não têm a última palavra. Deus tem. Você acredita nisso? Larissa sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu quero acreditar. A corrente de oração e a fogueira santa. Naquela noite, Larissa participou da corrente de oração. Mãos foram postas sobre sua cabeça enquanto pessoas oravam em línguas, clamando por sua libertação. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e declarou: Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre o seu corpo. Seu cérebro será restaurado, seus pulmões respirarão livremente. Larissa sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Nos dias seguintes, ela voltou. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprenderá que a fé sem obras é morta. Começou a dar o dízimo e ofertas, não por obrigação, mas porque sentia que estava semeando sua cura. Deus não é injusto, Larissa disse uma obreira durante um encontro. Ele vê seu sacrifício. Sua cura já está a caminho. Mas a virada mesmo veio na fogueira santa de Israel. Era uma sexta-feira à noite, o templo lotado, o ar carregado de expectativa. O pastor falava sobre o poder do sangue de Jesus para quebrar toda opressão. De repente, ele apontou para Larissa. Você ali com a blusa azul. Deus está te mostrando que sua cura é hoje. O coração dela disparou. Vem aqui, ordenou o pastor. Tremendo, ela subiu ao altar. O pastor segurou suas mãos e começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha visto. Espírito de morte, saia do corpo desta serva de Deus. Cérebro, funcione perfeitamente em nome de Jesus. Pulmões, respirem sem obstáculos. Apneia, eu te amarro e te jogo no fundo do mar. O templo inteiro gritava aleluia, enquanto Larissa caía de joelhos chorando. De repente, ela sentiu como se algo saísse de dentro dela.
uma pressão no peito, uma leveza na cabeça. O pastor a levantou. Respira fundo, irmã. Respira. Ela obedeceu. E então, o ar entrou sem esforço. Uma paz indescritível a invadiu. O milagre confirmado. Naquela noite, Larissa dormiu sem o PAP pela primeira vez em anos. Rodrigo, assustado, ficou acordado vigiando. Mas ela respirou. Respirou o tempo todo. Pela manhã acordou descansada, como se tivesse dormido em um colchão de nuvens. Rodrigo, eu sonhei que estava correndo na praia, disse, sorrindo. Ele a abraçou, incrédulo. Nos dias seguintes, ela voltou ao médico. Os exames mostravam atividade cerebral normal, sem episódios de apneia. O pneumologista, espantado, pediu novos testes. Isso não faz sentido, murmurou. Mas os resultados eram claros. Larissa estava curada. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a havia libertado. Eu vim aqui sem fé, só com desespero. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não são os médicos, não são os remédios, é a fé em Jesus Cristo que muda tudo. O templo explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam, outras corriam para o altar clamando por seus próprios milagres. A lição que mudou tudo. Hoje Larissa é uma guerreira da fé. Ela não só foi curada, como se tornou uma intercessora na igreja, ajudando outras pessoas a crerem em seus milagres. Aprendi que Deus não olha para o tamanho do nosso problema, mas para o tamanho da nossa fé, diz ela, sempre que alguém lhe pede conselho. Ela também entendeu o poder das campanhas de fé, do dízimo e das ofertas. Não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Quando eu dei o que tinha, Deus me deu o que eu precisava. Seu casamento foi restaurado, suas finanças se ajustaram, e ela hoje dorme como um bebê, sem máscaras, sem medos. Se você está lendo isso e acha que seu caso é impossível, eu te digo, vê a Igreja Universal. Não é religião, é poder. Não é teoria, é realidade. Deus fez por mim, e Ele pode fazer por você. Mas você precisa dar o primeiro passo. E assim, Larissa segue em frente, respirando não só o ar que enche seus pulmões, mas a vida abundante que Jesus prometeu. Porque na Universal, milagres não são exceção, são a regra. Larissa nunca imaginou que sua história iria tocar tantas vidas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto ela compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos, não conseguia conter as lágrimas. Ela também sofria com problemas respiratórios há anos, mas, diferente de Larissa, já havia desistido de acreditar em melhora. Os médicos diziam que seu caso era crônico, que ela teria que conviver com aquela dificuldade pelo resto da vida. Mas ali, ouvindo aquelas palavras cheias de fé, algo dentro dela se mexeu. No final do culto, Marisa se aproximou de Larissa com os olhos cheios d'água. Como você fez para acreditar? Perguntou com a voz trêmula. Larissa sorriu e segurou suas mãos. Eu não fiz nada sozinha. Foi Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Marisa saiu dali com um fogo novo no coração. Naquela noite, ela orou como nunca havia orado antes, pedindo não só a cura, mas a fé para crer que aquilo era possível. Na semana seguinte, Marisa voltou à Universal e participou da campanha de fé que estava acontecendo. Ela obedeceu a tudo que o pastor orientava, jejuou, orou, deu sua oferta com alegria, mesmo que fosse pouco. E algo extraordinário começou a acontecer. Os sintomas que a atormentavam há anos começaram a diminuir. Primeiro, foi a falta de ar que já não a acordava mais à noite. Depois, a sensação de peso no peito foi sumindo. Até que em um domingo de manhã, enquanto louvava a Deus no templo, ela percebeu que estava respirando sem nenhum esforço. Sem bombinhas, sem medicação, sem medo. Quando Marisa subiu ao púlpito para dar seu testemunho, a igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos. Eu vim aqui há meses, mas só ouvia. Nunca tinha me entregado de verdade. Até que a história da Larissa me fez ver que Deus não é só para os outros, é para mim também. Ela disse emocionada. O pastor, com os olhos brilhantes, reforçou. Isso é o poder da fé em ação. Quando a gente obedece, Deus age. E assim, mais uma vida foi transformada. Marisa não só ficou curada, como se tornou uma das mais ativas na igreja, ajudando outros que chegavam com desânimo. Ela e Larissa se tornaram amigas e juntas, passaram a visitar pessoas no hospital, levando esperança e orando por quem estava doente. Se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a de qualquer um, Marisa sempre dizia, com a mesma convicção que um dia aprendeu com Larissa. Mas a coisa não parou por aí. Um jovem chamado Rafael, que assistia aos cultos online por causa de uma depressão profunda, viu o testemunho das duas e decidiu dar uma chance.
Ele chegava à igreja arrastado, sem forças, mas foi acolhido com tanto amor que não teve como não ficar. Participou das campanhas, entregou suas lutas no altar e pouco a pouco, a escuridão que o sufocava foi dando lugar a uma paz que ele nem sabia que existia. Hoje Rafael é um dos líderes de jovens do templo, ajudando outros que passam pelo mesmo que ele passou. Essas histórias não são coincidência. São o resultado de uma igreja que não desiste das pessoas que ora, jejuou e crê no impossível. Na Universal não tem caso perdido. Tem gente que ainda não encontrou Jesus, mas quando encontra tudo muda. Porque milagre não é sorte, é Deus honrando a fé daqueles que não desistem. E assim, a cadeia de bênçãos continua. Cada vida transformada se torna um farol para outra que ainda está no escuro. Larissa, Marisa, Rafael. São só alguns entre milhares que podem dizer, eu entrei aqui com um problema, mas saí com um milagre. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela se repete todos os dias em cada templo, para quem decide acreditar. Porque na Universal a fé não é só uma palavra. É a chave que abre as portas do impossível. No mesmo bairro onde Larissa recebeu sua cura, morava um homem chamado Carlos. Ele era conhecido por todos como um homem bom, trabalhador, mas que carregava um peso invisível há mais de 20 anos. Uma depressão profunda o acompanhava desde jovem, e por mais que tentasse, nenhuma terapia, nenhum remédio conseguia tirá-lo daquele poço escuro. Os dias eram uma luta constante, e as noites, um martírio de pensamentos que o faziam questionar se valia a pena continuar. Sua esposa, Dona Maria, já não sabia mais o que fazer. Viu o marido, antes tão cheio de vida, se tornar uma sombra de si mesmo. Até que um dia, enquanto passava em frente à Universal, ouviu um culto ao vivo. As palavras do pastor falavam diretamente ao seu coração. Deus não desistiu de você. Mesmo que você tenha desistido de si mesmo, Ele ainda acredita em você. Ela entrou, chorou, orou e saiu com uma certeza. Precisava trazer Carlos ali. No início, ele resistiu. Já tentei de tudo, Maria. Não adianta, dizia com a voz cansada. Mas ela insistiu, não com palavras, mas com amor. Até que numa tarde de quarta-feira, Carlos entrou arrastando os pés, com o olhar vazio, só para fazer a vontade dela. Sentou-se no fundo do templo, cruzou os braços e pensou, mais uma coisa que não vai dar certo. Mas então, algo aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre a libertação que vem de Jesus, Carlos sentiu uma pressão no peito, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado. De repente, lágrimas que ele não conseguia chorar há anos começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma corrente pesada estivesse se partindo. Ele se levantou sem entender direito o que estava acontecendo, mas com uma certeza, precisava ir até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com autoridade, Carlos sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era dor, era vida. Era como se alguém tivesse ligado a luz numa sala escura há décadas. Ele começou a rir, a chorar, a agradecer. As pessoas ao redor também choravam, porque viam um milagre acontecendo na frente delas. Naquela noite, Carlos dormiu em paz pela primeira vez em anos. E no dia seguinte, acordou com uma vontade de viver que não sentia desde adolescente. A depressão não havia apenas diminuído. Ela tinha ido embora, como se nunca tivesse existido. Dona Maria não acreditava no que via. Seu marido estava de pé sorrindo, fazendo planos. Vamos visitar os netos esse final de semana, ele disse, e ela quase caiu no choro. Era o Carlos que ela tinha se casado, voltando à vida. Hoje, ele é um dos primeiros a chegar na igreja. Não para receber, mas para dar. Porque sabe o que é ser tirado do fundo do poço e colocado num lugar de vitória. Se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um, repete sempre, olhando nos olhos daqueles que chegam com o mesmo desespero que ele já teve. E assim, a cadeia não para. Porque para cada Larissa que recebe a cura física, tem um Carlos que ganha de volta a alegria de viver. Para cada Marisa que vê a família restaurada, tem um Rafael que encontra um propósito. A Universal não é um lugar onde as pessoas vão só para ouvir palavras bonitas. É onde elas encontram um Deus que age, que transforma, que faz o impossível virar testemunho. E o mais lindo é que essas histórias não são exceção. São a regra para quem decide crer. Porque quando a fé encontra a vontade de Deus, não tem doença que resista, não tem tristeza que permaneça, não tem cadeia que não se quebre. O milagre não é um evento isolado. É o estilo de vida de quem serve a um Deus que ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E a pergunta que fica é: qual será o próximo milagre? Talvez seja o seu. Porque na Universal a porta está sempre aberta, e Deus está sempre pronto para escrever mais um capítulo de vitória na vida de quem o busca.
No meio daquela multidão de pessoas que levantavam as mãos em adoração, estava a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegará arrastando os pés e o coração pesado. Há 3 anos, ela mal conseguia sair de casa sozinha. A artrose nos joelhos era tão severa que cada passo doía como se agulhas perfurassem suas pernas. Os médicos tinham sido claros: não há mais o que fazer, só cirurgia de substituição, e mesmo assim não garantimos que a dor vá embora completamente. Mas Dona Maria não tinha condições de pagar pelo procedimento e o SUS demoraria anos. Ela se sentia presa dentro do próprio corpo, como se sua vida tivesse sido reduzida a 4 paredes e uma cadeira de balanço. Foi sua nora, Janaína, quem a trouxe à Universal. Vó, se o Senhor Jesus curou paralítico na Bíblia, por que não vai curar a senhora? Disse a moça, segurando seu braço com cuidado enquanto a ajudava a descer do ônibus. Dona Maria suspirou, cética, mas algo dentro dela, talvez a última faísca de esperança, a fez concordar. Quando entrou no templo, o louvor já estava alto, e ela sentiu uma estranha paz, como se aquelas paredes guardassem segredos de milhares de vidas transformadas. O pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastara tudo com médicos e só piorara, até tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Hoje não é diferente, ele declarou com uma convicção que arrepiou a pele de Dona Maria. O mesmo Jesus que andou na Galileia está aqui. Ele não mudou. Então veio o momento da oração. O pastor pediu que todos que precisavam de um milagre no corpo levantassem a mão. Dona Maria hesitou, olhando para seus joelhos inchados, mas Janaína apertou sua mão e sussurrou: levanta, vô, é a sua hora. Ela obedeceu, tremendo. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, Dona Maria sentiu algo quente percorrer suas pernas, como se um líquido morno descesse dos seus quadris até os pés. De repente, uma dor aguda, mas diferente, como se algo estivesse sendo desamarrado dentro dela, a fez gemar. Em segundos, a dor sumiu. Totalmente. Ela abriu os olhos, assustada, e sem pensar se levantou. Sem moletas. Sem ajuda. E andou. Os gritos de alegria explodiram no templo. Janaína chorava, abraçada nela, enquanto Dona Maria dava passos firmes, como se tivesse 20 anos de novo. Glória a Deus! Ela gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu tô curada! Eu tô curada! O pastor sorriu e disse ao microfone: isso aqui não é teatro, não é emocionante? Isso é Jesus operando como sempre operou. A plateia respondia com palmas e lágrimas porque todos ali sabiam, se Deus fizera por Dona Maria, poderia fazer por eles também. No dia seguinte, Dona Maria foi ao médico que a acompanhava há anos. O doutor incrédulo pediu exames, raio-x, tudo de novo. Quando os resultados saíram, ele balançou a cabeça, atônito. Isso não tem explicação médica. Sua artrose sumiu. É como se você nunca tivesse tido nada. Dona Maria apenas sorriu e respondeu: tem explicação sim, doutor. Chama-se Jesus. Agora, toda terça-feira, Dona Maria está na Universal, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira que conta seu testemunho para outros que chegam com dor. Se ele fez por mim, vai fazer por você. Ela diz, segurando as mãos dos que choram ao seu lado. Porque na Universal o milagre não é lenda. É rotina para quem acredita. E enquanto você lê essa história em algum templo espalhado pelo Brasil, mais uma vida está sendo transformada. Talvez seja a de um homem que chegou com um diagnóstico de câncer terminal e sai com um atestado de saúde. Ou de uma mãe que não tinha leite para amamentar e, depois da oração, vê seu bebê mamar até se satisfazer. Ou de um jovem viciado em drogas que, após clamar no altar, sente o desejo pela droga sumir como se nunca tivesse existido. A Universal não é um lugar de palavras vazias. É um hospital divino, onde o médico dos médicos opera sem agendamento, sem fila, sem exigir convênio. Basta ter fé, basta chegar. E a pergunta permanece no ar, como um convite. E o seu milagre, quando vai acontecer? Porque se Deus já fez tudo isso, ele não vai parar agora. A porta está aberta. O milagre está esperando por você. O milagre que falta é o seu. E então, entre tantos testemunhos, surge aquele que hesitou. Um homem de mãos calejadas, olhares cansados, que há anos carregava uma dor mais profunda que qualquer doença, a culpa. Ele havia perdido a filha em um acidente, e desde então, a fé era apenas uma palavra distante, um eco de algo que um dia acreditou. Deus não ouve mais as minhas orações, repetia, enquanto os outros celebravam suas vitórias. Mas naquele dia, arrastado por um amigo, ele entrou. Não chorou. Não gritou. Apenas ficou ali, imóvel, enquanto o pastor falava de perdão, de restauração, de um pai que não abandona. E então, algo inesperado aconteceu. Uma memória.
A voz da sua filha, pequena, rindo enquanto brincavam no quintal. Pai, Deus te ama, mesmo quando você esconde o sorriso. Era como se ela estivesse ali sussurrando no seu ouvido. De repente, o peso se foi. Não como mágica, mas como um rio que finalmente encontra o mar. Ele não ouviu vozes, não viu luzes, apenas sentiu. A dor não desapareceu, mas agora vinha acompanhada de uma paz que ele não conhecia há anos. No bolso, seus dedos encontraram o bilhete que a filha havia escrito na escola. Papai, um dia você vai sorrir de novo. E ali, entre lágrimas que não eram mais de dor, ele entendeu. O milagre não era apagar o passado, mas dar força para carregá-lo. Reflexão final. Deus não escolhe milagres pelo tamanho do problema, mas pela disposição do coração. Às vezes o maior deles não é curar o corpo, mas sarar a alma, aquela ferida que ninguém vê, mas que sangra em silêncio. A Universal não é um lugar onde a dor é negada, é onde ela encontra sentido. Onde o porquê se transforma em para quê. Lição de vida. O seu milagre não está no quando, mas no agora. Não é a ausência de lutas, mas a certeza de que você não está sozinho nelas. Deus não precisa de filas, nem de palavras perfeitas. Ele precisa de você, exatamente como está. A porta está aberta. O milagre já começou. Basta entrar.